A gente até falava muito que as pessoas poupam o tempo de ir ao mercado, que você gasta gasolina, energia, tempo, trânsito, carrega peso, tudo isso, para você comprar online, você recebe isso em casa, você já agenda para receber todo mês aquela sua compra dos produtos que você recebe e vai ocupar seu tempo com outras coisas, vai brincar com seu filho, vai passear com o cachorro, vai assistir um filme, vai fazer uma coisa que você gosta, né? Olá, seja bem-vindo ao Rocket Lab, o podcast da Boomer. Eu sou seu host Pedro Paulo e o objetivo do podcast é trazermos o conhecimento de grandes executivos de empresas referências no mercado. Essa é uma oportunidade única para você ter acesso a mentes brilhantes desses grandes nomes. Antes de começarmos, gostaria de te pedir para nos seguir nas redes sociais no @boomer.br. Ao final do episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa seu review, tira um print e posta nos seus stories marcando a gente. Esse é o episódio de hoje. Fala pessoal, estamos começando hoje aqui mais um episódio do nosso podcast, o Rocket Lab. E hoje estamos trazendo uma pessoa muito especial que tem ali uma bagagem muito grande e uma jornada ali admirável. E isso eu estou falando, assim, ela tem uma relação muito próxima ali quando a gente fala de healthy foods, de nutrição, né? Passando ali por Advanced Nutrition, Green People, a última experiência dela, na Positive, né? Que para mim é uma das empresas referências quando a gente fala de healthy foods ali, de fato, né? Então, assim, bebidas alternativas, principalmente à base de plantas. E eu acho que o ponto mais legal dessa jornada dela é ela se aventurar agora num próximo passo, ali vivendo o outro lado da cadeira, né, Gabi, como empreendedora na presença. Sim. E, Gabi, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A gente está aqui extremamente feliz em poder te receber, tá? Oi, Pedro, obrigada. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite. Assim, já escutava vocês, agora com o podcast, é muito legal. Receber o convite e ser apresentada desse jeito. Muito obrigada. Muito legal quando a gente escuta de outra pessoa falando da nossa jornada e a gente fala, nossa, que legal. Muito show, bom, Gabi, obrigada pelo convite. A gente já tem uma relação de uns bons meses aí, né? Começou ali no âmbito de business e acabou, a gente vendo ali um potencial muito grande para trazer o conhecimento que você tem aqui para esse ecossistema que a gente está criando, né? Assim, é admirável a jornada que você deixou ali dentro da Positive como head da área de marketing. Então, assim, marcas referências, né? Então, a gente está falando aqui da tal da Castanha, está falando ali da vertical da Possible, e aí um produto totalmente inovador, disruptivo aí, com um desafio muito grande quando a gente fala de Ultra Coffee, né? Então, eu acho que assim, o legado que você vem deixando, não só na companhia, mas como a sua jornada como um todo, eu acho animal. E, para mim é fácil falar de você, eu já te conheço, mas eu acho que é super válido aqui, ouvir da sua boca, né, um pouco da sua jornada. Então me conta um pouco da sua história ali de forma mais objetiva, como que tá sendo, né, como que foi, como tá sendo essa jornada fantástica aí que você tá escrevendo. Tá ótimo. Bom, muito prazer, então, para quem não me conhece, sou a Gabriela, eu sou de São Paulo, morei no Rio de Janeiro, comecei até essa jornada por marketing, e-commerce, tudo isso, em uma startup em Ribeirão Preto, já nessa área de suplemento, de gel de carboidrato, e por eu já ser praticante de esporte, foi muito fácil, que é muito fácil você trabalhar com uma coisa que você ama em um mercado que você também é consumidora, né? E começou toda essa história, né? E depois eu acabei migrando para o Rio de Janeiro, trabalhei na Advanced Nutrition, como você falou, já nessa meio termo entre marketing e comercial, justamente para fazer essa conexão, que depois a gente vai falar bastante sobre isso, mas já foi um outro passo para olhar o marketing com uma outra visão e que acabou me dando muita experiência também. Depois eu fui para Green People, que já entrei nesse mercado plant-based, que é um universo maravilhoso e de saudabilidade, e você olhar o mercado de um outro jeito, né? Esse mercado de suplementos, esporte, qualidade de vida, também com a saudabilidade, a preocupação de sustentabilidade. Então, foi assim, uma experiência maravilhosa na Green People. Eu também entrei na área de marketing. Com a pandemia, acabei migrando muito forte para a área de e-commerce. E depois eu vim para São Paulo, voltei e assumi o e-commerce da Positive. E com o passar do tempo,
a gente acabou aumentando e ampliando a área para eu assumir o marketing como um todo e colocamos o e-commerce junto com as demais áreas abaixo do guarda-chuva de marketing. Então, assim, um resumo dos últimos anos da minha vida foram... E agora uma adrenalina, né? Pô, quando a gente fala de presença. Exatamente. E nesse meio termo, né, durante toda essa jornada, eu trabalhava também com a minha empresa de marketing, mas sempre aquele meio termo, né? Assim, ó, claro, sempre no meio corporativo, maior parte do meu tempo sempre focado na empresa, e eu sou aquela que vivo intensamente, então quando eu entrava numa empresa, para mim, assim, a minha vida era aquilo. Eu realmente tenho aquela coisa de vestir a camisa ao extremo, e aí eu vivo dia e noite, sábado, domingo, ainda mais por praticar esporte, então assim, eu consumo todos os produtos, então aquilo faz muito parte da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu dava consultoria para algumas pessoas, algumas empresas, autônomos, de marketing, que eu via que tinha um espaço entre agência e pessoas que teriam uma contratação interna de marketing, tinha um buraco ali, e que eu acabei entrando, criando uma consultoria de marketing, e que eu tocava em paralelo com todas as empresas que eu passei. E agora, depois de tomar a decisão que foi muito difícil de sair da Positive, eu resolvi, então, vestir a camisa da minha empresa e falar, bom, eu nunca vou saber se realmente vai dar certo, se eu acredito nisso, por que não, então, focar 100% do meu tempo nisso, né? E colocar a minha energia, que é muita, para trabalhar em uma coisa que eu amo, que eu acredito. Então, agora eu inverti os papéis, agora eu sempre estava do lado do Sentando cliente. do outro lado da mesa. Agora eu sentei do outro lado da mesa, o que é muito bom, né? Porque você sabe quais são as dores de um lado e as dores do outro. Total. Então, é assim, né? Deixa eu ver o que eu achava que os outros estavam cometendo de erro, que eu, como cliente, tinha de falha para a gente chegar em um ideal, né? Então, agora estamos nesse desafio. E eu vejo as nossas histórias bem parecidas, né? Porque quando a gente fundou a Boomer ali em 2020, a gente estava em dupla jornada, né? Então, pô, eu e o meu sócio na época, a gente trabalhava na BR Malls e, pô, engenheiros lá, então nada a ver com marketing. Então, pô, era meio, a nossa carga horária ali era algo em torno ali de 10, 12, 13 horas por dia. E, pô, ali nos pós-expedientes, né, onde a gente empreendia. Então, empreender depois do trabalho. E sempre ficava aquele friozinho na barriga, né? Quando que eu vou ter a virada de chave ali, o turning point ali de, cara, desligar aqui e começar a viver isso. E aí, quando a gente viu que, pô, se a gente alocasse ali aquelas 10, 12, 13 horas que a gente estava fazendo isso na empresa, para a empresa, né, na empresa, de fato, a gente ia ver que ali o potencial que ela ganharia, né, o combustível que ela ganharia para crescer foi bem maior, e eu super te entendo, a dor é grande, né, pô, aquela ruptura, mas eu acho que é nesses momentos de instabilidades daí que, de fato, eu brinco aqui, né, que você cria casca e você se coloca no mercado, né, e eu acho que um ponto legal, que é até uma curiosidade minha, né, Gabi, pô, você, desde pô, que eu entendo aqui por carreira sua, você teve um relacionamento muito próximo, né, com o segmento de nutrição, de alimentação. Me conta aqui, qual que é a relação sua com esse mercado, né? Eu acho que você deu um gostinho pra gente aqui de estar muito vinculada ali com esportes, né? Isso acaba sendo ali também um ponto que te atrai para isso, mas me conta um pouco qual que é a sua relação com esse mercado. Sim. Bom, eu já sou atleta, assim, atleta amadora. Comecei na corrida e eu era aquela pessoa, assim, a gordinha da faculdade, zero esporte, zero atleta. E aí depois, no final da faculdade, começando a estudar muito para apresentação de TCC e tal, eu comecei a correr para emagrecer, aquele começo. E aí eu comecei a criar gosto, realmente, paixão por corrida, e começou a mudar um pouco o meu estilo de vida. Quando eu estava morando em Ribeirão Preto, foi assim, a virada de chave que eu comecei a só sair com os amigos de corrida. Só falar sobre corrida. Só falar com corrida. O final de semana era ir para academia e correr, era se inscrever em corrida, viajar para correr.
E isso virou, assim, um mundo. Quando eu comecei a trabalhar na AL, que era uma empresa de gel de carboidrato lá em Ribeirão, o dono era triatleta e vivia muito o mundo do triatlo. E aí eu entrei nesse mundo, assim, de cabeça, ainda mais que eu comecei a fazer evento, viajar para abrir mercado, aí você começa a conhecer muita gente, fazer training camps. E aí, assim, eu entrei nesse mundo nível Brasil, de conhecer muita gente do esporte do triatlo. E isso, assim, eu falo que é quase um universo paralelo, porque você entra em um mundo que você conhece, assim, pessoas de todas as áreas e que todo mundo tem isso em comum, que é uma paixão pelo triatlo. E aí você começa a se alimentar bem. Até porque, assim, muito... o próprio esporte, ele exige isso, né? Você não consegue ter uma vida ali comendo junk foods ali e, pô, querer correr uma maratona de 42 km no outro dia, né? Então... Exatamente. E, assim, eu passei até por várias fases de ser muito, aquela que segue dieta muito, assim, radical. Aí depois você entra em um equilíbrio, né? Você fala, bom, dá para tomar um vinhozinho no final de semana, dá para sair de vez em quando, mas você tem um estilo de vida diferente. Então, assim, não é que hoje as pessoas falam, você faz dieta. Eu falo, gente, não é que eu faço dieta, eu me alimento bem. Então, eu me preocupo. E quanto mais você trabalha com essa área de saudabilidade, produtos de verdade, né? Como foi na Green People, suco de verdade, é fruta, é verdura de verdade, tipo, não tem nada artificial. Na Positive, todos os produtos, né? Plant-based, então, né? Então isso começa a dar um gosto de você se preocupar com o que você ingere e criar gosto até para ampliar esse mercado, né? O mercado de alimentos saudáveis cresce muito a cada ano e é assim um segmento que realmente, assim, eu acredito. Eu vejo que as pessoas começam a se importar mais com isso. Então eu vejo, assim, pessoas que não são dessa área, não são do esporte, mas que também estão preocupadas. A pandemia ainda acelerou muito isso, porque as pessoas viram que a saúde bateu na porta e falou, gente, peraí, você tem que começar a se alimentar bem, né? Quem tem imunidade alta está em vantagem, né? Então, eu acho que, assim, tudo isso me aproximou cada vez mais desse mercado. E aí, quanto mais você conhece e conversa sobre o assunto, mais você cria gosto e se preocupa com isso, né? Então... Não, total. Tudo isso. E quando você toca nesse assunto, né, sobre crescimento de mercado, eu acho que não precisa nem trazer dados, eu acho que a própria convivência que a gente tem hoje, dá para ver que, obviamente, né, depende com quem você anda, mas, enfim, é normal você ver pessoas se preocupando mais sobre, cara, qual que é o alimento que eu estou ingerindo, o que de fato, qual que é a origem disso, né? O quão industrializado é. Então, eu acho que, pô, quando a gente olha ali um período universitário, isso não existia e hoje a gente acaba vendo sendo uma prioridade, né? De fato, a gente entender. E quando a gente olha sobre essa ótica do crescimento, não só de healthy foods, né? Mas de plant-based, todos esses mercados, é notável a percepção de que a pandemia ela veio ali como um combustível muito forte para alavancar esses negócios, né? E quando a gente fala de alavancagem desses negócios, basicamente a gente esbarra na fronteira ali de e-commerce, né? Então, de fato, onde você consegue tangibilizar ali uma entrega ao nível nacional, ao nível até mesmo internacional, né? E como que você, Gabi, enxerga por já ter passado por essas experiências, ter capitaneado esses times, né? Como que você enxerga o mercado de e-commerce hoje, muito pós-pandemia, voltado ali sobre uma ótica de healthy foods aqui no Brasil? Olha, é muito interessante quando quando você estava falando sobre isso, eu justamente pensei, nossa, o tempo, né, os anos da pandemia foram realmente, assim, uma virada de chave para tudo isso. Eu acho que deu uma acelerada muito grande em tudo que poderia acontecer no decorrer dos anos, acabou acelerando e acontecendo em 2, 3 anos, aí, de uma forma muito rápida, que é o consumo online. Então, as pessoas viram que fazer mercado online, tá? Você comprar verdura, frutas, alimento de verdade também é possível. Hoje, eu vejo que o mercado está até mudando um pouco daquela questão de industrializado é ruim. Mas hoje a gente tem food techs que usam de tecnologia, de indústria, para poder manter os alimentos
in natura, de verdade, com todos os nutrientes. Então, a gente não necessariamente ser industrializado é ruim, pode ser industrializado e ser saudável e é natural da mesma forma. E isso viabiliza a venda online, porque eu acho que assim, o grande problema quando você vende, por exemplo, vou vender laranja e vou vender no e-commerce. É complicado, a laranja é perecível, tem o transporte, tem vários pontos que acabam pegando para um e-commerce, mas ao mesmo tempo tipo, é diferente de vender um eletrodoméstico, de vender roupa, que já é um mercado que já está um pouco mais maduro. Armazenagem, né, estocagem, quando você, tá falando de armazenar uma geladeira é uma coisa, agora, você armazenar fruta é uma outra estrutura, é uma outra pegada. Né? Total, então eu acho que esses pontos são algumas dificuldades que a categoria health, eu acho que sentiu um pouco mais quando você está pensando em e-commerce, venda online, mas que a pandemia forçou esse mercado a se adaptar. Então, assim, na Green People, que eu estava durante a pandemia, a gente estava vendendo suco refrigerado. Bom, a logística de refrigerado é muito mais complicada, muito mais complexo do que uma venda seco. Então, assim, a gente teve que se adaptar. Não por isso, a gente fechou as portas e falou, não vamos vender. Era um momento que a gente tinha mais ainda a necessidade de venda, porque as pessoas precisavam desses nutrientes, né, de suco, de comida saudável. É a mesma coisa, por exemplo, você vender comida congelada saudável. Quantas hoje no mercado tem de marmitinhas fits e tudo que eles entregam? Então, assim, eu acho que o mercado está avançando muito nessa questão de venda online para esse mercado de saudabilidade, de healthy food. E também, eu vejo esse mercado, pensando até em fazer compras em supermercado, tudo isso, tem mudado, porque as pessoas antes tinham a concepção, saudável é cozinhar em casa, fazer uma coisa que você sabe como você prepara e tudo. Mas hoje você consegue, por exemplo, tem feiras que você tem delivery, você compra aquelas boxes de verduras. Então hoje as pessoas se adaptaram também nesse modelo de compra. Então é ainda um pouco embrionário, eu sinto que ainda tem muito para crescer, mas o brasileiro está avançando bastante. Eu vejo que assim, o Brasil está à frente de muitos outros países nessa questão de alimentação saudável, de suplemento e tudo, mas a gente se espelha muito, por exemplo, nos Estados Unidos, que isso já está um pouco mais comum, né? Tem cidades nos Estados Unidos, por exemplo, que você anda já tem pouco estoque na loja física, ou nem tem loja física mais, é tudo online. Então, esse mercado está se adaptando. E para alimentação, o brasileiro, assim, recordista em compra por aplicativos e receber comida em casa. Então, isso é, de longe, também uma força que o mercado também ganha. E olhando para a Positive, né, que vende os leite a tal da castanha, todos os produtos da Plant Power, Ultra Coffee, suplementos. É um mercado, assim, suplementos, as pessoas já estão mais acostumadas a comprar online. Então tem gente que compra no Mercado Livre, tem gente que compra nos próprios sites. Já é um produto um pouco mais, assim, natural de ser comprado online. Então eu vejo aí já um passinho à frente. O leite da castanha, por exemplo, é um pouco mais complicado, porque a pessoa às vezes não pensa, eu vou no mercado e compro leite. É difícil você pensar que você vai comprar online, você vai entrar num site para comprar leite. Não é uma coisa que as pessoas estão tão habituadas. Mas eu acho que depois você tem a virada de comprar uma vez e falar, nossa, é muito mais prático. Total. Por que eu vou até o mercado carregar peso? Porque uma caixa de leite você compra 6, 12, é pesado para você carregar, colocar no carro, tirar, colocar em casa. Você recebe em casa, pronto, ali na sua casa, é muito mais prático. Exato. Então, acho que também tem tido esse lado de praticidade que as pessoas estão aderindo muito. Eu acho que, assim, 2 pontos, que até depois a gente pode até aprofundar mais, que é a assinatura. Então, a assinatura de produtos que você consome com rotina, que isso, na Green People e na Positive, a gente fez um trabalho forte com a assinatura, com a compra recorrente, para esse tipo de produto, e cresce muito, e assim, é uma coisa que eu acredito demais, que é a assinatura, e você receber em casa pela praticidade. Então, assim, a gente até falava muito que as pessoas poupam o tempo de ir ao mercado, que você gasta gasolina, energia, tempo, trânsito, carrega peso, tudo isso, para você comprar online, você recebe em casa, você já agenda para receber todo mês aquela sua compra
dos produtos que você recebe e vai ocupar seu tempo com outras coisas, vai brincar com seu filho, vai passear com o cachorro, vai assistir um filme, vai fazer uma coisa que você gosta, né? Então, eu acho que é bem esse caminho. Eu acho que você trouxe 2 pontos aí muito legais da gente colocar, da gente ressaltar aqui, né? O primeiro, de fato, é o que eu chamo da dor do desconhecido, né? Da objeção do desconhecido. Então, pô, por que hoje, na minha visão, né? Por que hoje ainda o brasileiro ele não está tão adaptado a fazer, vamos supor, pensar em fazer uma feira online? Porque a vida inteira ele foi acostumado no final de semana ir lá naquela feira que tem o padrão, tem a pastelaria ali na feira, tem ele vê, ele pega, ele sente. Então, assim, eu acho que é muito mais a hora que você alguém fala, né, a primeira instância, pô, vou fazer a feira hoje online. Você, cara, não tem como. Mas a partir do momento que você faz a primeira compra, né, de fato você quebra aquela objeção, porque quebra aquela barreira, porque você vê que o processo, ele é simples, é um processo que, cara, ao invés de eu ter que ir na feira, é o que você posicionou, né, pô, eu posso ficar aqui em casa brincando com meu filho, que vai chegar aqui um produto de alta qualidade, um produto ali pronto para o uso, né, digamos assim, sem ali química, sem nenhum agrotóxico, e cada vez mais eu vejo esse movimento que inicialmente começa ali em outras indústrias, eles entrarem também ali no segmento de health food, quando a gente fala de criar estoque, né, de armazenagem, de ter esses departamentos onde, putz, hoje quando você entra num shopping, por exemplo, né, e eu falo isso porque eu tive essa experiência de trabalhar ali na BR Malls, mas literalmente os shoppings eles passam a ser monstruários, né, eles passavam a ser monstruários, porque de fato, assim, a quantidade de pessoas que entram em lojas, veem o produto, legal, agora eu vou pedir pelo app, e é para chegar em casa porque, pô, é uma facilidade, né? E hoje eu vejo que assim, até já tem marcas que nasceram online, né? E aí depois abriram a loja para justamente passar a experiência para o cliente, mas que já nasceram online. Então, nasce antes, assim, quantas lojas, né, marcas? Nascem o e-commerce, Instagram, né? Essas coisas, exatamente. E depois abre no shopping e fala, a pessoa vai lá, experimenta, tem experiência, ou até traz uma vivência, né? A pessoa, hoje, eu vejo que as marcas, assim, de todos os segmentos, tentam vender muito mais a experiência para o consumidor e a compra é uma consequência, porque aí ela compra online, compra pelo aplicativo. Então, assim, isso eu acho que está mudando um pouco o caminho, essa jornada do consumidor tem mudado bastante. Legal. Isso é muito bacana de você avaliar, né? Não, até pra gente mesmo. Eu acho que a resposta, se é que tem uma pergunta, né, para como que esse mercado ele pode crescer, ele pode tomar corpo, eu acho que é você centrar todas as suas ações como empresa na jornada do consumidor. Então, para mim não se trata mais do produto, para mim não se trata mais ali da experiência propriamente dita e isolada, mas sim, qual que é a jornada do meu consumidor, quais são os pontos de contato que eu posso ter, como que ele vai se sentir à vontade de poder se relacionar com a minha marca sem que eu interrompa a ação dele, né? Eu acho esse conceito de hoje empresas, principalmente quando a gente fala da área de marketing, elas precisam se atentar e desenhar suas estratégias para que elas entretenham o seu público e não mais interrompam, né? Principalmente quando a gente olha sobre uma ótica, e eu falo isso porque é o nosso dia a dia, né, de mídia de performance, onde basicamente, você tem um alcance bizarro, você tem várias métricas de escalabilidade, só que empresas que não entenderem, né, que o jogo mudou, que não é mais aquilo, atenção a qualquer custo, e fazendo com que essa pessoa, você force ela através de gatilhos mentais a entrar na estrutura, cara, ela tá fadada ao fim, porque hoje, assim, nós somos prova viva disso, né? Quando você tá no Instagram, e eu bato muito nesse exemplo, né? Uma pessoa vegana tá no seu Instagram e, cara, recebe um anúncio de uma promoção de um açougue. Cara, não faz sentido nenhum isso. Assim, você interrompeu no momento mais crítico e com total, sei lá, velho. Totalmente desconecto com aquilo, né? Exato. E tem tanta inteligência, né, hoje em dia, que você precisa, eu acho que assim, entender esse momento, tipo, as inteligências artificiais estão aí, tem tanta coisa acontecendo já no mercado, que esse tipo de falha
é quase assim, tipo, inaceitável, como assim, entendeu? Exato. E até sobre essa ótica, Gabi, hoje, né, a gente falou aqui sobre o mercado em si, né, como que você enxerga o mercado, e aí, entrando um pouco mais a fundo e tentando entender um pouco mais sobre a sua visão, né, quais são, né, qual é ou quais são os maiores desafios aí que as marcas de health food, especialmente quando a gente fala ali de um cenário onde a gente precisa educar o brasileiro sobre a necessidade, sobre não só a necessidade, né, mas a relevância que produtos health foods pode ter dentro do dia a dia deles. Quais são os desafios sobre uma visão, uma ótica de marketing para que as health foods elas consigam ter ali uma performance legal em e-commerce, por exemplo? Hoje, assim, pensando no âmbito até de alimentos, né? A gente, assim, no mundo online, marketing, né, pensando em digital, tem um universo muito grande que tem tipo, receitas, mostrar o consumo do alimento, né? Tudo isso já traz essa experiência para o consumidor de forma tangível. Então, assim, tenta trazer para o consumidor online já toda essa experiência de você ver o produto, entender do produto, educar um pouco sobre aquilo. E também eu acho que assim, o nosso público, né, assim, de alimentos saudáveis e naturais, já é um público que está mais interessado, que lê mais, quer mais estudar, assim, estudado sobre aquele assunto. Então, já é um público que já está com a cabeça um pouco mais voltada. Então, assim, uma pessoa que nunca leu sobre o assunto, nunca se interessou em alimentação saudável e tudo, não vai ser o tipo de pessoa que, de uma vez, vai olhar e falar, engajei com esse tipo de conteúdo e vou mudar. Mas, assim, começa por algum motivo, assim, uma receita saudável. Ai, nossa, eu olhei o vídeo e realmente me atraiu e nem parece que é saudável. Tem tanta gente que fala assim, nossa, nem parece que é vegano, nem parece que é plant-based. Tem o mesmo sabor, a mesma textura e é vegano, é plant-based. Então, tem esses pontos que eu acho que já atrai muito o consumidor. E uma coisa que, assim, nas duas experiências que eu tive de empresas veganas, né, que foi a Green People e a Positive, o nosso público não é só veganos. Ele é tão saudável e com tanto cuidado. Isso é outro na preconceito que precisa ser quebrado, né? Já, pô, até vegano. leite-based é só para vegano. Tipo, gente, não é só para vegano. Todo mundo pode consumir, inclusive os veganos. Então, assim, Exato. todo mundo. Quantas vezes? Eu não sou vegana. E eu trabalho, assim, há alguns anos nesse mercado e sou o tipo de pessoa que consumo leite a tal da castanha. Eu faço receitas em casa. Eu vou fazer um estrogonofe de carne usando creme de leite vegetal. Então, assim, eu acho isso uma quebra de paradigma que a gente precisa ter um pouco de... tirar um pouco esse preconceito que tem um pouco, assim... Pessoas que são apaixonadas por churrasco dificilmente vão olhar sanduíche vegano e falar, eu quero provar esse sanduíche. Exato. Porque tá o vegano ali. Então, tem um pouco desse... O lance não é nem o propósito, né? Assim, acaba que se atrelou à palavra. É vegano? Não quero. Não, isso aqui é ruim, isso aqui não é carne. Vai ter gosto ruim e tal. E eu acho que, assim, o mercado hoje tem, assim, produtos maravilhosos que são à base de plantas e que eu vejo, não sei se também por eu estar muito próxima desse mercado, eu vejo muito esse mercado crescendo, e até não só de alimentação, assim, pensando até mais focado em leite vegetal. O quanto, assim, as cafeterias hoje em dia, dificilmente você vai em uma cafeteria que não tem a opção de leite vegetal, porque é um crescimento gigantesco, e as cafeterias hoje têm essa cobrança do público também em ter opções de café lattes com leite vegetal. Você tem uma opção de um bolo vegano, assim, tem já alguns, assim, pré-requisitos para essas lanchonetes grandes, para cafeterias grandes, de terem também essa opção, principalmente nas grandes cidades. É claro que você vai para o interior ou alguma coisa assim, fica mais difícil de ter, porque ainda não chegou nesse mercado. Mas nisso, a venda online viabiliza muito, né? Porque às vezes você vai pegar uma cidadezinha do interior de Minas, talvez não tenha ainda
uma variedade grande de produtos à base de plantas. Mas se você compra online, você entrega em todo o Brasil. Então, isso também traz essa alternativa para o leite animal ou para carne animal, tudo, né? Então, eu acho que corrobora demais, né, com o que de fato a gente vive no nosso dia a dia. Até, pô, nós aqui do lado boomer, né, somos entusiastas em estudar mercados, e é fascinante ver quando a gente fala o mercado de plant-based, se não me falha a memória, ele tende a movimentar 388 bilhões de dólares até 2027, né, e pô, a gente vê que realmente o crescimento no Brasil, se eu não me engano, o CAGR, né, a taxa de crescimento anual é de 13%, então assim, ainda, por mais que é uma realidade, pode ser até um pouco distante quando a gente fala de uma população em massa, né? Principalmente ali para pessoas que não têm ali o nível de instrução ou o nível de conhecimento, acesso ao conhecimento facilitado e, pô, doutrinar e educar, e querendo ou não, ainda a gente vê uma diferença de preço, né? E no final do dia ali na gôndola, pô, o consumidor, quando ele não tem um nível de consciência sobre o produto, ele acaba levando ali, deixando que o preço tome a decisão dele e não propriamente dito o que ele está ingerindo, né? E eu acho que isso até entra um pouco sobre lançar novos produtos nesse mercado, né? Eu acho que assim, pô, você tem uma experiência incrível nisso, e eu vejo ali, pô, lançando a Positive, para mim, ela é uma grande lançadora de marca, então ela vem ali ditando várias verticais de negócio. Então, pô, o último desafio que vocês estão tendo agora com o Ultra Coffee, um produto completamente disruptivo no mercado, né, e também entra um pouco aí nessa vertical, mas como todos os outros também, né, assim, quando a gente fala da tal da castanha, é um produto que, pô, tem o carimbo ali já de dominância de mercado, e pô, acho que isso aí se fosse rolar aí um senso comum, acho que a primeira, para pessoas que consomem, né, o primeiro nome que vem na cabeça é a tal da castanha. Eu acho que mas a líder de mercado já tem alguns anos. A tal da castanha é realmente o leite vegetal mais vendido, então... Não, pois realmente, não é à toa. Mas porque... E assim, a marca, né, de leite vegetal com um leque muito grande, né? Porque antigamente, se pensasse em leite vegetal, viria na cabeça de leite de soja, alguma coisa assim. E hoje você tem um leque de produtos, né? Vegetal tem leite de aveia, leite de amêndoas, leite de castanha, né? Que é castanha e água, né? Então, na da castanha. Tem uma startup muito legal, não sei se você já ouviu falar, da Yamo. Inclusive, eles são aqui de Uberlândia, né? Pô, tenho o prazer de ser bem próximo ali dos founders. E, cara, quando ele veio com essa proposta, leite à base de Yami, eu falei assim, cara, assim, como, né? E aí entra até em outra categoria, não é só plant-based, mas são superfoods, então, que são ricas em nutrientes, ricas ali, de fato, que vai acrescentar ali na sua saúde quando você consome, né? Exatamente. E hoje, esse mercado de superfoods também tem crescido muito, né? Então, o próprio Ultra Coffee, ele se você olhar o leque de produtos, super coffee, de ingredientes, né? Ele tem, assim, muitos ingredientes que são superfoods. Então, assim, se você pensar não só na energia que ele traz, o lado cognitivo, tudo isso, ele tem um lado de saúde, né, de imunidade que te traz. Então, eu sempre penso assim, o que você está ingerindo, né? Qual é o tipo de produto que você vai colocar no seu corpo e o que ele vai te fazer, não é? Porque às vezes a gente consome, por exemplo, vou tomar um suco de laranja que vai me dar vitamina C. Mas ela está trazendo muito mais coisa do que só isso, né? Do que só a vitamina C. E o Ultra Coffee também é isso, o leite vegetal também tem o sabor, tem tudo que é gostoso e ele te traz nutrientes também, né? Exato. Então, acho que isso também é muito legal. Não, total, Gabi. E quando a gente olha sobre isso, assim, na minha cabeça é um universo quando a gente fala de fato em lançar novos produtos no mercado que, por mais que ele tenha um crescimento exponencial, ele é um mercado ainda muito desafiador. E quando você coloca tudo isso dentro de um bolo só e chama isso de marketing dentro dessas empresas, pô, qual que é a sua visão para lidar com isso tudo? Até pegando assim, pô, beleza, você tem uma vertical de e-commerce, outra de evento, outra de influencer, e, pô, você tem que fazer com que essas verticais, elas se comuniquem. Eu vejo que vocês
quando você estava capitaneando lá, vocês faziam um trabalho muito forte em eventos, né? Pô, nessa parte mesmo ali de feiras. E, pô, assim, sem deixar a peteca cair, né? Porque de um lado aqui você tem gôndola, você tem o trade marketing, tem e-commerce. Como que você segura tanto prato assim dentro de um cenário desse? Eu brinco que todo mundo fala, nossa, tô segurando vários pratinhos. Eu falei, gente, tem vários pratinhos caindo também, viu? Eu não tô segurando todos os pratinhos, não. Na hora da correria sempre cai algum pratinho, mas que bom que a visão de fora é que tá tudo certo. Mas realmente, assim, lá na Positive tem um time incrível, e dentro do time que eu liderava, né, a gente dividia em alguns squads, então tinha o time de evento, o time de criação, o time de influencer, o time de trade marketing, e o time do e-commerce e time de performance, que a gente trabalhava sempre muito, assim, todo o time sempre muito colaborativo e alinhado com um objetivo. Então, assim, vamos lançar uma marca. E assim, e com várias marcas, né? Porque a gente fez assim, que tem a tal da castanha Possible e o Plant Power. Plant Power vindo com muita força, mas foi a marca mais nova a ser lançada. Então, tem várias coisas. Você não pode também deixar dar mais atenção para uma marca do que para outra. Total. E dentro também de cada marca tem as linhas de produto, né? Então, quando você pensa a tal da castanha, tem os minis que são para criança, tem o cremeria, que é mais para o lado culinário, tem os leites. No Plant Power tem o Jungle, que é um isotônico natural, uma super bebida também, né, que é uma bebida funcional mega completa, tem o Ultra Coffee, então assim, são vários produtos que demandam muita energia, né, então até você elencar qual feira você entra, qual evento você entra e com qual marca, com qual produto você vai dar foco, então sempre teve muito cuidado em direcionar corretamente o posicionamento de cada marca, de cada produto e como trabalhar com o público, né? Porque se você for pensar, o consumidor de leite vegetal também pode ser o consumidor de Ultra Coffee, de Jungle. Total. Só que, independendo do momento e do evento, a gente precisa dar foco naquela marca, naquele produto no momento. Então, a gente sempre direcionou muito o time para ver onde cabia cada marca e falar com o consumidor da melhor forma. Então, realmente, a gente teve final de semana que era aquela loucura, né? Evento de Ultra Coffee em uma cidade, evento de a tal da castanha de outra, um evento que estava positivo com todas as marcas em outra feira, e assim, o time se divide e assim, sempre com muito propósito, né? A Positive tem um propósito muito forte dentro da empresa, todo esse cuidado, esse zelo com a criação das marcas, a criação dos produtos, toda essa filosofia que puxa muito também todo o time lá dentro. Então, isso sempre teve esse alinhamento muito legal de lançar e conseguir fazer tudo isso, né? Mas realmente não é fácil. A gente fica meio louco, tipo, nossa, quanta coisa, né? Eu acho que o foco, né, quando a gente fala disso, e eu vejo vocês, né, inclusive quando você estava lá fazendo isso de uma forma bem legal, quando a gente começa a falar disso, a gente começa, não tem como não esbarrar em omnicanalidade, né? Então, não existe mais, só no on, só no off. Mais uma vez, eu repito, né? Entender a jornada do seu consumidor, né? Onde que ele quer ser impactado, aonde que ele quer passar o cartão dele. Então, um zelo muito grande que a gente tem aqui dentro de casa com os nossos clientes, né? E a gente vê várias outras empresas errando muito nisso, não, eu sei que eu tenho meu ICP ali, né? Meu cliente ideal, e eu vou ir atrás dele, eu vou trazer ele para o funil e tal. Cara, mas o primeiro ponto, né? Aquele funil tradicional, padrão, ele deixou de existir, né? Na verdade, até a história dele, né, é bem legal, porque quem inventou aquele modelo tradicional, topo, meio e fundo de funil, foi a HubSpot, mas numa estratégia global, onde eles estavam implementando essa ideia de CRM, de gestão de clientes, e aí até para que corroborasse, fizesse sentido essa cadência, você de fato tem uma estratégia de funil, e aí a RD Station fez isso com maestria no Brasil, trazendo esse modelo para cá. Só que isso, cara, a gente está falando de, sei lá, 15 anos, 10 anos atrás. Hoje em dia a gente já vê que a jornada do consumidor, ela não é mais linear.
não é mais assim, todo mundo que tá aqui vai passar para cá e para cá, mas sim, são em momentos diferentes que essa pessoa pode comprar. Então, ela pode ser impactada por, vamos supor, né, o Ultra Coffee, por mais que ela esteja aquecida, não é o momento, porque ainda ela, não viu ali o valor agregado do produto, mas que daqui 2 meses ela pode se relacionar com a marca já comprando dela direto, né? Então, quando a gente olha para dentro de modelos de negócio para poder fazer uma estratégia, né, um plano tático de mídia que faça sentido primeiro, né? Você não pode isolar o orgânico e a parte de mídia, de performance, como área diferente, né? Porque é a mesma língua, é a mesma empresa e ela é uma continuidade da experiência daquele usuário, daquele cliente dentro da sua marca. Então é muito importante, né, a gente, de fato, entender essa jornada como um todo. E aí, quando a gente fala de omnicanalidade, que a Positive faz isso com maestria, né? De fato, tá desde a gôndola até a pessoa ali no D2C, né, Direct to Consumer. Então, a pessoa ir lá e poder comprar isso diretamente do e-commerce. E ainda tem uma vertical muito interessante que, eu vejo a companhia fazendo muito bem feito, a parte da marketing de influência, né, que a gente acaba esbarrando bastante na creator economy. Então, de fato, ali, usar os criadores de conteúdo para poder impulsionar negócios, impulsionar marcas e, principalmente, né, marcas com propósito, né, Então, eu acho que as pessoas que são escolhidas, os creators que são escolhidos ali para poder se vincular à marca, isso é escolhido a dedo, né, porque, querendo ou não, o modelo de vida, né, dessas pessoas, ele tem que condizer bastante com o propósito de marca, porque senão não casa duas coisas, né? E, me conta um pouco sobre o que você acha de toda essa questão de marketing de influência, creator economy, ainda mais que você teve aí bastante contato com isso. Bom, voltando até um ponto que você falou de omnicanalidade, é uma coisa que eu acredito muito, e por ter tido muita experiência com o lado do e-commerce, eu sempre tentava colocar o e-commerce em tudo. Então, assim, isso trouxe essa omnicanalidade muito forte dentro de todo o trabalho que eu estava fazendo ali dentro. Porque quando você vai para um evento, eu sempre falava, mas como que nós vamos introduzir isso para o cliente ter a experiência? Porque assim, a hora que você está ali no tete-a-tete com o cliente, você tem que aproveitar aquele momento. Mas que depois que ele entre para o online e ele sinta essa vivência que ele teve no presencial com a gente, ele tem essa sensação continuidade, também. Né? Continuidade. Então, você tem que falar a mesma língua. Você não pode, assim... e vice-versa. Na hora que o cliente falou com você no Instagram, acessou seu site, foi impactado por um anúncio, quando ele chega em um evento e vê a sua marca, que seja a mesma abordagem, que ele sinta que é a mesma coisa. Então, assim, no online ou no offline, você tem que ter aquela experiência, aquela linguagem, esse contato com o cliente, esse relacionamento que você acaba criando com o cliente de forma fluida. Então, eu sempre me preocupei muito com esses pontos. Então, é uma coisa que bom que, vendo isso de fora, dava para perceber esse zelo, né, que a gente sempre teve. E outro ponto, né, de você ter a experiência de ir numa gôndola e comprar o produto ou comprar no site, você vai ter a mesma experiência, tem essa conexão, né? Então, cada vez mais, eu acho que isso é uma coisa que eu acredito demais, da pessoa comprar no físico, receber em casa, você comprar na loja ou online, que você tem essa experiência. Então, isso tem grandes empresas que já trabalham isso muito bem, acho que é um caminho longo ainda para que isso seja cada vez mais presente na vida das pessoas, mas eu acho que, assim, é um futuro. A pessoa está no metrô, esperando o trem passar, e ali pode escanear um QR Code e já compra um produto para chegar daqui. Na hora que ela chegar em casa, já está ali. Então, isso já acontece algumas coisas. Isso não é uma realidade distante, né? Quando a gente olha ali pro China, ali é o que já acontece, né? Então, exatamente. É um movimento global que isso é questão de tempo, igual você pontuou, e de fato a gente começar a se adaptar a isso, né? E eu também, eu defendo bastante essa bandeira de que, você tem que estar no digital, você tem que estar no...
cara, onde você precisa estar? Você precisa estar onde seu cliente quer que você esteja, ponto. Então, pô, se ele quer ter contato com a sua marca, e aí eu acho que é uma responsabilidade, um peso muito grande ali da equipe de marketing, de fato entender, né, pô, como que eu consigo impactar e como que eu consigo fazer com que essa pessoa ela se sinta acolhida pela marca, se identifique com a marca, mas da maneira que ela goste, né, e não eu imponha maneiras, né, então eu acho que esse é o caminho. Eu acho que a gente, como marca, né, a gente precisa escutar muito mais o cliente do que falar para ele. Uhum. Então, assim, é trazer soluções, é estar onde o cliente quer que você esteja. Perfeito. Então, não precisa forçar a barra para nada. Uhum. Você tem que esse relacionamento ele tem que ser fluido de uma forma que o cliente pensou que você tinha que estar ali, você tem que estar ali, entendeu? Isso seja no online ou no offline, você precisa ter essa sinergia com o cliente muito grande. Legal. Então, assim, isso em todos os segmentos, né? Eu acredito demais nisso. E pensando no outro ponto que você falou, de marketing de influência, é uma coisa que, assim, mudou, né? Acho que mudou o mundo nessa questão, né? Hoje em dia tem grandes profissionais de influência no mercado, no Brasil principalmente, e nesse mercado de saudáveis, mais ainda, né? Então, assim, está crescendo muito, desde chefe de cozinha, pessoas que fazem receitinhas fits, tudo, né? Atletas. Tem hoje, assim, uma variedade gigante e tem muita gente boa nesse mercado, né? Então, assim, é claro que você tem que saber escolher os profissionais dentro do mercado e é um ponto que, assim, dentro da Positive ou na Green People, até na Advanced, eu já trabalhava com isso. Na Al também antes, a gente trabalhava com isso. Tem que escolher muito bem, porque aquela pessoa vai representar a sua marca. Exato. Então, Ela vai ser a voz da sua marca, né? Então você tem que ter cuidado com isso. É uma escolha bem delicada. Não pode ser, vamos escolher essa pessoa porque ela vende. Não, gente, pensa que ela vai estar representando a sua marca, ela fala pela sua marca, é uma porta-voz. Então você precisa estar minimamente bem alinhado com os propósitos, com algumas posturas. Então eu sempre tive muito cuidado nesse ponto de seleção e até pensando qual a credibilidade que aquela pessoa passa para o consumidor. Então, assim, é muito importante ter vínculos a longo prazo, porque é ruim, às vezes você fecha uma parceria com uma pessoa, um dia ela fala de uma marca, outro dia ela já fala de outro, Total. E aí você perde um pouco a credibilidade e o vínculo com ela. Então, assim, a gente tentou sempre criar esse vínculo e até essa participação das pessoas com o nosso produto. Então, desde, o que você acha? Nós estamos desenvolvendo um produto, participa com a gente, para você fazer parte dessa transformação, né? Então, hoje em dia, o meu ponto de vista, né, bem pessoal, como profissional de marketing, não olho tanto número de seguidores, essas coisas assim, é uma das últimas coisas que eu vou ver. São métricas de vaidade, né? Métricas de vaidade que eu não vejo como importância. Eu estou muito mais preocupada se a pessoa está alinhada com aquela marca, se ela realmente indica isso, até assim, a influência começa pela pessoa no offline, indica para uma pessoa, fala de verdade, porque gosta daquele produto, porque consome. Isso pode ser assim, uma roupa. Nossa, eu comprei essa roupa. Onde você comprou? Nossa, gostei. Eu comprei em tal loja. Nossa, qual ponto você gostou? O preço, qualidade, a cor. Então, assim, eu acho que varia muito mais da sinergia que tem com a marca, com o propósito, que é isso você vai falar de forma muito mais natural, vai engajar e influenciar muito mais do que aquela coisa assim, paga forçada que não tem conexão. Então, assim, é a pessoa pegar um produto e ela não sabe nem o que mas ela é paga para falar sobre aquele produto. Então, Exato, não gera identificação, né? E quando eu falo, quando eu vejo hoje, né, acaba que eu venho namorando muito esse assunto de creator economy, de fato ali, né, utilizar, assim, a audiência ela passou a ser a principal moeda de troca hoje, né? A atenção, ela passou a ser. E quando a gente fala de marketing de influência, de criadores de conteúdo, né? A gente está falando de você se comunicar com pequenas comunidades. Só que eu gosto de usar um exemplo, né? Que, quando a gente pega, por exemplo, a Anitta, e aí a gente está falando lá, sei lá, quantos
acho que é centenas de milhões, não sei, vamos pôr aqui, ela tem 80 milhões de seguidores. Ela como marca, né, ela se distancia muito da audiência dela, porque assim, pô, quando ela vai fazer algum patrocinado, né, alguma empresa patrocina ela, a Anitta, ela não tem uma comunicação, porque ela é uma superstar, né, então ela não tem muita comunicação direta com a comunidade. Quando a gente pega micro-influenciadores, sei lá, influenciadores que têm ali seus 30 mil seguidores, cara, eles comunicam diretamente com as pessoas, assim, pô, eles têm um contato muito próximo, então essas pessoas confiam muito nesse micro-influenciador, ao passo que, vamos supor, numa Anitta, se ela fizer uma propaganda, pô, talvez a galera fale assim, não, isso aí é porque é patrocinado, é pago, então isso aí não deve ser bom, não. Agora, quando você vê esses micro-influenciadores, o poder de decisão que ele tem e de influência que ele tem na decisão dos membros é muito maior, né? É muito maior. Então, eu acho que realmente, eu concordo com você que o próximo grande passo, e principalmente quando a gente fala de marketing, é de fato a gente disputar no bom sentido a atenção dos consumidores, mas de forma, né, que pô, a gente comunique com essas micro comunidades para que de fato você consiga ter uma voz e aí de certa forma você escale a sua audiência influenciando ali essas pessoas, né? E Gabi, até aqui, né, eu acho que a gente tem que fazer um marco, pô, sei lá, a gente está conversando já há alguns minutos, falando muito ali de você como cliente, né, dentro de todas essas experiências, mas é agora que o filho chora, a mãe não vê, quando você entra no lugar ali, na posição do prestador de serviço, né, da agência que, cara, a gente nem gosta desse termo, eu não vejo hoje. A gente concorda sobre esse ponto, né? A gente conversou isso já, pô, mas me fala sobre a sua visão agora do outro lado da mesa, né? Pô, como prestador de serviço, como uma empresa especializada em marketing, o que você vê, né? O que as agências ou que as empresas de marketing pecam muito no relacionamento com marcas. Sim, é muito interessante isso, porque durante todo esse tempo, né, no meio corporativo, eu tratei já com milhões de agências, né? Tive relacionamento com muitas boas, várias agências que eu falava, gente, não, eles não, assim, não estão olhando o nosso lado como cliente. E hoje eu vejo, assim, em reuniões que eu faço com os meus clientes, eu vejo muito o outro lado, isso é muito interessante, né? De pensar, nossa, o que ele está pensando, o que ele espera. Exato. E eu tento entender muito isso. Então, eu até falo que, eu não gosto de falar que eu tenho uma agência, porque eu não vejo o meu trabalho como uma agência. Eu vejo muito mais como uma consultoria e um braço que a empresa não tem ali dentro e que ela pode contar comigo. Então, assim, toda a experiência que eu tenho, a pessoa paga por isso, para ter esse 360 da minha experiência, dos meus contatos, de tudo que eu puder agregar para ela no universo de marketing, né? Então, eu tento servir isso porque é uma carência que eu sempre tive como cliente das agências. E outro ponto também é que eu sinto que eu tento não deixar cair na rotina. Então, o que eu sinto muito de agências no começo, é aquele começo de namoro, né? Euforia! Nossa, tá lindo, beijo pra todo lado, eu te amo. Presente, eu te amo, atenção, quantas reuniões você quiser, passa horas, é brainstorming. E você vai no mercado e fala, vê seu produto na gôndola, e manda foto. Tira foto. Tá mega engajado, manda produtos, todo mundo da agência tirando foto consumindo seu produto, é aquela festa. Aí no segundo mês já cai um pouco na rotina, você já tá com um namorado novo, que é outro cliente, e já engajou mais, e aí começou a dar mais trabalho, aí o filho que chora mais, você dá mais atenção, e cai naquela rotina, bom, passou 6 meses, você já não engaja tanto, aí você como cliente já também esquece, porque você está preocupado com outras coisas, e peca também muito o lado cliente de dar essa continuidade para manter a agência motivada, só que querendo ou não, você também não tem que ficar ali motivando, aí eu fico pensando, bom, eles me contratam, não precisa ficar ali me motivando para eu fazer o meu trabalho. Eu que tenho que me motivar e fazer o meu trabalho e jogar a bola para cima toda hora e manter o jogo ativo, né? Porque se cai na rotina, aí senão é quase cíclico, né?
De 6 em 6 meses, você tem que trocar de agência para poder começar. Só que aí não tem essa continuidade, que no marketing é muito importante. Você tem a constância, a continuidade, a mesma linguagem. Então, tem, acho que assim, uma falha de ambos lados, da agência em não conseguir manter essa chama acesa durante mais tempo, e do cliente também de cair na rotina e deixar meio que tá na mão da agência, e culpa a agência não tá mais fazendo, e eu acho que um ponto também que eu faço diferente na presença do que eu vejo normalmente no mercado de agência é o escopo que eu preciso, na primeira reunião você fala, eu preciso disso, disso, disso e disso. Tá bom. A agência vai lá e passa, eu faço então por isso que você precisa, esse escopo, você vai precisar disso. Bom, passou 2 meses, você viu que não era aquilo tão bem que você precisava. Porque você também não tem a experiência para julgar exatamente o que você precisa. Exato. É quase que assim, você chega no médico e fala, olha, eu tô com dor de garganta, eu preciso de um anti-inflamatório. Tá bom. Então, tá aqui a receita. Aí depois de um mês, fala, nossa, eu nem tava com dor de garganta, eu achei que eu tivesse, mas eu não tava. Então, acho que assim, eu acho que aí muda, entendeu? Aí depois você tá com uma gripe, você tá com uma alergia, você tá com outra coisa. Então, assim, quando você trabalha no modelo que eu faço hoje, que é você contar comigo pro todo, na hora que você precisar de banner, campanha, anúncio e tal, nós estamos aqui. Mas se a hora você vai precisar de um evento, de uma parceria, de outra coisa, de indicação de influenciador, de um outro braço, você também pode contar comigo. E eu não vou chegar para você e falar, não, isso não está no nosso escopo. Para você ter esse atendimento, você pode ter, eu faço por você. Por mais. Eu vou te mandar uma proposta por e-mail. Eu te mando uma proposta por e-mail. Aí você fala assim, nossa, lá vem eles, que nem estão me entregando, e agora quer me cobrar mais ainda. Aí a pessoa assim... Aí a relação começa a ficar um pouco desgastada. E aí você para de ter aquele braço que você conta com você. Vira o time da empresa contra o time da agência. E um vem do outro meio como um rival. Aí você, gente, nós estamos no mesmo time ou nós estamos um contra o outro fazendo brincadeira, assim... Exato. Times. Então, assim, aí para mim já perdeu total o sentido. Então, ou nós estamos no mesmo time, qual que é o seu problema? Qual que é o seu objetivo? O que precisar fazer para atingir o seu objetivo, se tiver ao meu alcance, conte comigo, eu vou fazer, entendeu? Agora, se não tiver ao meu alcance, realmente, aí a gente tem que indicar para outra pessoa, mas aí não sou nem eu que vou mandar a proposta. Olha, eu te indico, tem alguém que pode te atender e pode fazer isso. Exato. Mas se tiver ao meu alcance, você pode contar comigo que eu vou fazer. Exato, não, e eu claro, eu acho que assim, muita gente fica assim, você podia estar ganhando muito mais dinheiro do que você ganha, porque se você cobrasse... Mas esse não é o jogo, né? Mas assim, eu falo que eu, Gabriela, não sei trabalhar desse jeito, porque eu me envolvo, aí volta lá, desde as empresas que eu trabalhei no começo, eu me envolvo, eu quero fazer tudo, se eu vejo, eu sou aquela pessoa que vou no mercado, se eu vejo que a gôndola está desorganizada, gente, não é meu trabalho, eu podia passar, tirar uma foto e falar, alguém que cuida de gôndola, a gôndola do mercado tal está desorganizada, alguém passa lá e arruma. Não, eu vou lá, arrumo a gôndola, vejo, tiro foto, falo com a pessoa lá, olha, eu vi que tal produtor, ele faltou, precisa repor o estoque da gôndola. Eu avanço um pouco, então assim, eu trabalho desse jeito, então fica muito difícil se eu fosse cobrar por tudo, porque eu não sei nem quantificar, porque eu não sei o que a pessoa vai precisar realmente. Então, por isso que eu falo que eu não sou agência e que eu até hoje eu não tinha visto essa forma de trabalhar também de um todo, né? Não, eu acho que esse é o ponto, né? Assim, a gente entendeu também esse mercado ali, né? E a gente meio que spin-offou nosso modelo de... Tanto é que a gente nem se posiciona como um prestador de serviço e sim um parceiro de negócio, né? Porque, cara, uma pergunta clássica que a gente faz no período de onboarding, né? Quando a gente entra, enfim, dá certa parceria, perguntar pra galera, pra quem tá ali no time de marketing, vai lá, cada um me fala o que tira o sono, né? O que te dá insônia? O que você pensa assim e fica aquele trem latejando? Porque eu quero ter essa insônia também. Então, partindo daí, eu preciso ter essa insônia.
Porque senão, cara, a gente vai estar muito distante aqui. Pô, eu vou achar que tá tudo bem e você tá ali com seus problemas, né? Então, a partir do momento que a gente compra a briga, né? Entendendo ali o que de fato, assim, um ponto muito legal. Galera, qual que é a meta de vocês? Pô, vai lá, João, Maria, me fala cada um, a sua meta no final do ano. Quanto você precisa vender? O que você precisa fazer? Pro head da área, cara, o que você precisa entregar como área no final do ano? Pô, beleza, ouvindo isso, agora sim a gente vai desenhar o nosso plano, o que a gente vai fazer, pô, quais as verticais que vão entrar. Então, a gente tem um cliente nosso, pô, muito querido, ele inclusive é do Rio também, que a gente tava, eu acho que você conhece a Mama Jama, já ouviu falar? Sim, demais, maravilhosa. A Mama Jama é cliente nossa e, pô, foi super legal, porque a gente começou, a gente já tem um tempo que tá com eles, e a gente começou a experimentar novas canais de aquisição, né? Então, assim, pô, a gente tá rodando agora com eles o Waze Ads. Então, assim, pô, vamos testar, vamos abrir. Tipo, mas não tá no escopo. Não existe um escopo. Assim, pô, o escopo é o quê? Eu preciso fazer que você bata a meta, eu preciso fazer que a empresa cresça. Esse é o escopo, entendeu? Agora, o que a gente vai fazer do lado de cá é muito, pô, quais são as verticais que a gente consegue fazer. Obviamente, a gente tem alguns limites ali, né, de fato, até de expertise, né, e de time que vai estar dedicado naquilo, mas fora isso, assim, o nosso comprometimento real aqui com todos os clientes pô, vamos... Como que a gente cura essa insônia sua e a gente tem uma ótima noite de sono e no final do ano ali a gente estoura champanhe comemorando que vocês bateram a meta, né? Eu acho que esse é o jogo e eu acredito que é muito do que você compartilha também, né? Do que você pretende pretende se posicionar no mercado como presença também. Presença, vamos tentar trazer o francês de volta aí, né? O francês de volta, já que a gente fala, pelo menos você me falar certinho. Exatamente. Mas, Gabi, agora, deixando um pouco de lado esse universo de empreendedorismo, de empresa, de liderança, de marketing, eu quero saber, pô, quem que é a Gabi fora das telas? Assim, eu acho que a pergunta já é até intrínseca se eu perguntar qual que é o seu hobby, né? Pô, eu acho que você começou ali o nosso papo já falando sobre isso, né? Que eu acho que nenhum hobby, né? É uma paixão sua aí, que é o esporte. E realmente, assim, pô, nos últimos 2 anos, eu acho, isso passou a ser a minha também. Eu vejo como uma válvula de escape, como um momento ali que, putz, eu consigo sentir ali uma respiração, meu corpo suando, a endorfina entrando e aqueles problemas ali do dia a dia acabar saindo um pouco. Mas me conta um pouco aí sobre você, sobre o que você curte fazer fora aí do dia a dia de trabalho. Olha, eu falo que realmente, né, o esporte, para mim, assim, ocupa uma parte grande, né, de tudo isso, mesmo porque trabalhar com isso também se conecta. Então, muitas vezes é isso que você falou. Eu estou pedalando, correndo, nadando, alguma coisa. Muitas soluções vêm na minha cabeça, que eu fico pensando, né? Falo, nossa, é isso. Então, isso também me ajuda muito no âmbito profissional. Não só de liberar, tirar um pouco isso da cabeça, como também, às vezes, vira uma luz, né? Abre um pouco a cabeça. E outra coisa também, fora treinar e tudo isso, viajar. Eu viajo muito, sou apaixonada por viagem, amo, eu acho que Legal. Assim, e isso foi até uma das grandes motivações, desde quando eu criei a Presence, foi de viajar e poder trabalhar e atender de onde eu estiver, trabalhar, assim, anywhere office, eu falo, que assim, eu quero poder trabalhar de onde eu quiser, justamente porque eu preciso estar com essa chama acesa e com a criatividade aberta para atender. Fomenta a sua criatividade, né? A mudança de local de trabalho. Então, isso me motiva e me alimenta para que eu esteja sempre motivada, sendo criativa, mantendo isso dentro de mim. Então, eu quero mesmo, assim, tipo, se eu pudesse viajar o mundo trabalhando e realmente trazer isso junto. Então, poder sair para correr em várias cidades, conhecer o mercado, a cultura de diferentes países, porque eu acho que isso também complementa a Gabriela profissional. Então, eu falo que assim, eu não consigo dividir muito quem é a Gabriela, pessoa física e pessoa jurídica. É uma coisa só,
mas que se completam muito, né? Então, essa questão de praticar esporte, de viajar, complementam e me dão a oportunidade de trabalhar com o que eu amo também. Então, assim, Total. E Gabi, me conta aqui, quando que vai vir o Iron Man? Olha, eu fiz ano passado Iron Man. Você fez o Iron? Que legal, cara. Hoje em dia, não sei se tão em breve eu faço outro inteiro. Vou fazer semana que vem o Iron Man Você do fez Rio. aqui no Brasil o Iron? O Iron eu fiz, o inteiro eu fiz em Floripa, em Florianópolis, no ano passado. Eu fiz ano passado, mas eu já fiz bastante prova esse ano também, de meio Iron, acho que é uma coisa mais saudável, até para quem está empreendendo. Você sabe que demanda muita energia, então assim, eu preciso de tempo para eu conseguir treinar de uma forma equilibrada, manter assim, dar atenção, família, esporte, trabalho, empresa, então assim, hoje eu tento equilibrar muito para não ficar tão workaholic, de trabalhar o dia inteiro, como eu já passei por essa fase de trabalhar, de não saber que era sábado e domingo, trabalhar direto, como também de ser muito focado em treino, de não treinar, falar, ai meu Deus, não treinei hoje, tinha que ter treinado. Tipo, não tinha que ter treinado, tá tudo bem não treinar. Então hoje eu levo bem mais leve o esporte, o trabalho, o equilíbrio, eu tento equilibrar, né? Um equilíbrio muito grande. Então, hoje eu sou, assim, acho que eu tô conseguindo chegar nesse equilíbrio na maior parte do tempo. Falo, ninguém é tão equilibrado o tempo todo, né? Mas eu tento, pelo menos, na maior parte do tempo, tá no equilíbrio aí. Viajando um pouco, treinando um pouco, trabalhando bastante. Legal, legal. E Gabi, a gente está caminhando já para o final. Eu queria que você indicasse pra gente, né, algum conteúdo, algum livro que foi ali uma virada de chave, ou então que te trouxe ali algum insight, ou fez com que você olhasse uma coisa ali, uma estratégia, enfim, uma ação de forma diferente, meio que a maneira nossa aqui de roubar um pouquinho do que está na sua cabeça aí para poder compartilhar com a turma que estiver ouvindo a gente. Maravilha. Olha, um livro que recentemente eu tenho indicado para muita gente, que eu já até tinha lido ele há alguns anos atrás, e esse mês eu voltei a ler ele de novo. Eu tenho essa coisa de ler o mesmo livro em diferentes momentos da minha vida, para eu ver como que eu vou aprender com ele de formas diferentes, né? Legal. E eu estou lendo O Essencialismo, ele está até aqui, esse livro aqui. Já ouvi falar muito bem dele. Já ouvi falar, é a segunda vez que eu estou lendo ele. E realmente, assim, teve vários aprendizados que eu tive com ele e que me ajudaram a tomar grandes decisões, porque eu acho, assim, todas essas mudanças, desde, assim, mudanças de empresa, mudanças de vida, mudança de cidade, porque eu mudei muito de cidade também, tomar grandes decisões, ele me ajudou muito nessas grandes decisões da minha vida, porque é você aprender a falar não, você saber o seu limite. Legal. Eu, com esse meu jeito de querer fazer demais, às vezes você precisa saber o limite, de falar isso sim, isso não, para você ver o que realmente é essencial para aquele momento da sua vida. Então, assim, e isso pode ser profissional, pessoal, amoroso, eu acho que, assim, isso cabe em tudo, né? Então, é um livro que eu indico para todo mundo ler em vários momentos da vida, né? Tá anotado, assim, você não é a primeira pessoa que tá me indicando, eu acho que é um sinal para que, de fato, eu coloque isso na minha wishlist aqui, para poder ler também. E, Gabi, aqui, né, o nosso intuito com o Rocket Lab, que é o nosso podcast, é que, de fato, a gente transforma isso aqui num laboratório de ideias mesmo, de insights, de visões de mercado diferentes, e para que a gente consiga fomentar, né, esse laboratório gigante, a gente queria que você indicasse alguém para estar aqui no podcast. A gente vai fazer o convite, a gente vai fazer questão dessa pessoa vir aqui, pode ser de qualquer área, enfim, quem você achar que faça sentido estar nesse podcast, eu adoraria receber essa indicação sua aí. Muito legal. Olha, uma pessoa que eu indico para vocês baterem um papo, que vai ser um papo muito construtivo, que foi uma pessoa que participou muito da minha formação como profissional e pessoa, é a Bianca Laufer, que foi fundadora da Green People. Legal. É uma mulher, sim, inteligente, que motiva, que tem uma história maravilhosa, e mega criativa. Então, assim, é uma pessoa que eu acho que vai ser um papo muito legal. Show, assim, show. Os papos com ela sempre são muito enriquecedores, sabe? Acho que não, com é uma certeza. ótima indicação.
Com Eu certeza posso a contar gente tudo vai depois. chamar. Boa, perfeito. Gabi, pô, queria te agradecer muito. Pô, assim, realmente foi muito especial você estar nesse podcast, muito pela a jornada, essa virada de chave que você deu agora, assim, que, pô, realmente precisa ter coragem, precisa ali por mais que você já vivia esse projeto em paralelo, né? Eu acho que a carreira que você vinha construindo ali, pô, você focar agora em outro projeto, eu acho que isso é sensacional, mas que com certeza isso já tá dando certo, né? Pela bagagem que você tem, pô, nesse papo que a gente teve aqui de 1 hora e pouquinho, deu para perceber que realmente, assim, você tem uma visão de mercado muito legal, uma visão bem holística sobre todas essas verticais, e, pô, foi um imenso prazer te receber aqui, queria te agradecer bastante. Eu que agradeço, muito obrigada, foi muito gostoso, uma delícia estar aqui batendo papo de uma coisa que eu adoro, então, e que vivo demais, né? Então, muito obrigada, parabéns pelo podcast, tá super bacana, vou continuar super ouvinte de vocês. Obrigado, Gabi, forte abraço. Obrigadão, gente, Tchau, você também, tchau. tchau, tchau.